Olá, caros amigos. Sou Rodrigo Bertozzi, consultor especializado em marketing jurídico, e hoje a nossa conversa é sobre as micro e macro tendências econômicas e como isso tem que estar diretamente linkado com as estratégias do escritório. Veja, não é possível, seja um escritório empresarial ou um escritório com base em pessoa física e sindical, ter um planejamento de longo prazo sem analisar a tendência de mercado. Então veja, um exemplo de macroeconomia que pode impactar diretamente no nosso negócio. Então, o crescimento da classe B não é da C, é da B para a classe A. Esse é um fenômeno que pouca gente está monitorando. Quer dizer, é um dos públicos que mais circula dinheiro. Então veja, isso impacta em vendas de bens de luxo, isso impacta no endividamento um pouco maior, isso impacta numa série de cadeias produtivas. E isso significa que a empresa que é cliente sua pode estar vendendo mais, que o sindicato da qual seu escritório atende pode estar com o maior número de profissionais agora. Significa que, por exemplo, mexe com todo o mercado de varejo. Então quando se analisa isso, esses movimentos, você consegue traçar uma estratégia de posicionamento, estar próximo das empresas que são diretamente envolvidas nesse tipo de impacto econômico. Uma estratégia de microeconomia é você pegar os mais de 380 segmentos e que depois se dividem em microsegmentos da economia brasileira e ter foco em 3 deles. Eu gosto muito de bater nessa técnica que eu chamo de 3-3. 3 segmentos, 3 estratégias muito bem definidas. E aí você desenvolve um cronograma de ataque. Tudo dentro do código de ética. Mas eu vou construir uma marca muito mais poderosa e mais forte quando eu coloco a estratégia do nosso escritório dentro de segmentos econômicos. Por exemplo, indústria farmacêutica, ela cresce a taxas de 9% ao ano. Vou um pouquinho mais além, um pouco mais abrangente. O setor de saúde não vê crise há muito tempo. Existem outras ordens de crise, mas não essa. Eles estão crescendo, seja as redes de varejo farmacêutico. Estão para entrar competidores internacionais. As cadeias de varejo regionais estão se reforçando. O setor está passando por um momento de consolidação, ou seja, de compra e venda de empresas. E tudo isso tem a ver com o teu negócio. Esse mesmo raciocínio tem que estar sendo aplicado nos diversos segmentos que o teu escritório tem. Então pega a carteira de clientes ativo e inativo, faça uma análise aonde está a maior concentração de clientes por segmento do teu escritório. Não de direito, de segmento mesmo. De repente você vai ver que é educacional. Uau! Então vamos pegar as escolas privadas da tua região ou de outros estados, traçar o momento econômico que elas se encontram, reunir a equipe multidisciplinar e dizer o seguinte: que produtos e serviços nós podemos construir para o segmento educacional. Esse mesmo raciocínio vai sendo aplicado em outros segmentos. Logística, por exemplo. Se eu sou uma advocacia pessoa física sindical, é bom lembrar para os senhores que esse segmento tem por volta de 3 a 4 milhões de transportadores. Isso mesmo. É um segmento impressionante. E pouca gente se deu conta dele. Então o escritório pode ter alguns produtos e serviços desenvolvidos para os segmentos de motoristas, de transporte urbano e de transporte logístico de carga. Dentro desse raciocínio, existem milhares de empresas que atuam no mercado de logística. Poucas delas são gigantescas. Mas existem milhares de médias empresas que faturam entre 50 e 300 milhões, que nós chamamos isso de middle market, ou seja, as empresas de médio porte. O nosso escritório pode desenvolver estratégias voltadas a esse segmento. Quais são as áreas mais demandadas? Acidentes, trabalhista, o quê? Contratual, contrato internacional.
Eu posso estar me conectando na revista Mundo Logístico, não é? Fazer com que minha produção intelectual circule dentro desse mercado e assim por diante. Então, são esses raciocínios micro e macroeconômicos que não está no dia a dia do escritório. Justamente por isso é que um escritório que comece a trabalhar com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de posicionamento, está em vantagem competitiva. Garanto aos senhores, em cima da minha experiência desde 98, que são poucos os escritórios que trabalham pensando dessa maneira, tão estratégica. Não é mais o dia a dia, gente. Os escritórios estão sendo construídos para durar anos. E essa estratégia de análise da nossa conjuntura econômica, micro ou macro, faz parte da inteligência estratégica de um escritório, do pensamento estratégico do seu escritório. Grandes surpresas vão vir disso daí. Minha sugestão prática: faça uma reunião de micro e macroeconomia uma vez por mês, com duração ali de 1 hora. Pega uma quarta-feira, começa às 16h45, vai até às 18 horas. Reúne uma equipe multidisciplinar e discute isso, com base lógica, com base no portfólio de cliente que vocês têm, com base no faturamento do escritório. Aí você toma essas decisões. Quais os 3 segmentos mais importantes para o teu escritório, para que todo o volume de produção intelectual, para que um folder específico para aquele setor, para que as redes sociais emulem comunicação para esses 3 setores principais, 3 segmentos, passam então a fazer com que o teu escritório tenha uma representatividade muito grande e que a marca do escritório seja conectada com esse segmento. E com isso o escritório vai sendo contratado por 1, por 2, por 10 empresas deste segmento. Mais experiência para o escritório, mais probabilidade de clientes vindo desse mesmo segmento. E aí você vai construindo a marca que a gente chama de lateralmente. Ao mesmo tempo, as outras questões vão sendo tocadas. O dia a dia não foi alterado. Apenas nós estamos dando maior ou menor potência para um determinado segmento do escritório. Daí vem a lucratividade mais alta, a rentabilidade mais alta. E aí nós mudamos uma questão importante. Nós que vamos pautar o valor do honorário e não mais o cliente. Que sai então um empate. Ok? Essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Eu sou Rodrigo Bertozzi, da Selen Bertozzi. Até mais. Obrigado.